वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ भीष्माम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ भीष्माम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं निसिंहमहं भजे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nimnaganam yatha Ganga devanam achyuto yatha Vaishnavanam yatha Sambhu Purananam tu idam Bhagavatam. Nimnaganam yatha Ganga devanam achyuto yatha Vaishnavanam yatha Sambhu Purananam tu idam Bhagavatam. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que a consciência das pessoas comuns, aqueles que se definem devotos, suas consciências estão encobertas pela neblina do karma, de Jnana, do karma do conhecimento. É por isso que não sabemos quando eles poderão alcançar a plataforma da perfeição devocional. Não podemos garantir. A alma condicionada, elas receberam liberdade do Senhor Supremo, então elas podem mal utilizar a própria liberdade e perder tudo. O que podemos fazer? Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse: a consciência do mundo inteiro está encoberta pela neblina do karma, do jnana, de todos esses tipos de caminhos. Portanto, não sabemos quando eles poderão alcançar a perfeição na plataforma devocional. Não há garantia em relação a isso. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, através dos olhos materiais, do cérebro material, da mente material, jamais conseguiremos enxergar o Guru, os Vaishnavas e o Senhor Supremo. Guru, Vaishnava e Bhagavan. Muitas vezes eu disse esse Siddhanta Vichar de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que costumava dizer: Guru, Vaishnava e Bhagavan se reservam o direito de não se deixar expor aos teus órgãos dos sentidos. Eles são como objetos auto-manifestos. Se eles quiserem me mostrar sua Swarupa, se o Guru, se os Vaishnavas quiserem me mostrar a sua Swarupa, eu poderei ver. Mas se eles descobrirem que eu sou um trapaceiro, se o Guru e os Vaishnavas virem que eu sou um trapaceiro, eles vão me trapacear duplamente. O Guru e os Vaishnavas podem trapacear os trapaceiros. Por quê? Porque eles estão observando. Aqueles que estão trapaceando, então para eles o Guru e o Vaishnava vai se comportar como um trapaceiro. Aqueles que são sinceros, que querem obter os pés de lótus do Senhor Supremo, eles jamais serão trapaceados pelo Guru e pelos Vaishnavas. Então, quando pela ordem de Srila Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada Bhaktisiddhanta tomou abrigo em Gorakshora Das Babaji Maharaj. Ele foi rejeitado 17 vezes. Ele foi 17 vezes rejeitado. Eu não tenho tempo para você. Venha outro dia, eu vou perguntar se Nityananda permitir, eu vou lhe dar iniciação. 17 vezes isso aconteceu. E depois disso, Prabhupada disse, você não precisa me dar Diksha. Eu vou me jogar no Ganges e vou acabar com a minha vida. E Gorakshora Das Babaji Maharaj correu atrás dele. Para, eu vou dar Diksha para você. Os Vaishnavas vão nos testar nossa sinceridade. Dessa maneira, 17 vezes isso ocorreu com Srila Bhaktisiddhanta e Gorakshora Das Babaji Maharaj. Ramanujacharya também. Aconteceu a mesma coisa com ele 17 vezes. Então, o Vaishnava é como um objeto auto-manifesto. E você não pode alcançá-lo através do seu cérebro, através do seu intelecto, dos seus olhos materiais. Você não pode enxergar o Guru, os Vaishnavas, o Senhor Supremo. É por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, o Vaishnava, o Guru, são nossos objetos de adoração. Eles são os objetos de adoração da nossa vida. Porque eu não sei quem é o Senhor Supremo. Eu já vi o Senhor Supremo? Eu não vi o Senhor Supremo.
Nós gostaríamos de adorar então o Guru e os Vaishnavas, porque por essa adoração o Senhor Supremo virá. Gurupada Padma Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj costumava dar este exemplo. Um vaqueirinho estava brigando com a vaca. Ela não saía do campo, ela não queria vir do pasto. Ele dava sempre esse exemplo para nós, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. O menininho vaqueiro estava puxando a vaca para ela voltar para o curral. Mas ele não conseguia. E alguém sugere, por que você não pega o bezerro nos braços e vai? Pega o bezerro, vai, a vaca vai atrás. Esse é o exemplo. Quando eu pego o bezerro no colo, eu não preciso brigar com ela. Ela vem automaticamente. Então, esse é o acordo que Krishna faz. Essa é a promessa que ele faz. E isso não é um brinquedo. É algo que é aparentemente contraditório, como podemos ler no primeiro verso do Bhagavatam, primeiro canto, primeiro verso. Você não precisa explicar para o Senhor, você não precisa dar informações para o Senhor. O que quer que você pense, em infinitos mundos, onde quer que você esteja, o Senhor sabe tudo simultaneamente, contemporaneamente, qualquer coisa que esteja acontecendo em qualquer lugar. Este é o Senhor Supremo. E Sarat, ele não está sob o controle de ninguém. Ele não pode ser influenciado por ninguém. Mas esse mesmo Senhor Supremo se submete a esse mesmo Bhagavan, que é Sarat, que é onipresente, onisciente, onipotente, esse mesmo Senhor Supremo, o Todo-Poderoso, o dono de todos os mundos e universos, aquele que está decorado com as 6 infinitas opulências. Ele possui as 6 opulências em grau infinito. Mesmo assim, ele se deixa controlar pelo seu devoto puro. E essa é a sua excelência. Por isso que nós nos apaixonamos e queremos servir o Senhor Supremo. Por que nós queremos servir o Senhor Supremo? Quando nós entendemos as qualidades, a excelência de Prabhupada Bhaktisiddhanta, nós vamos nos render, não é? Mas não antes disso. Então, esse tipo de qualidade, essa mesma humildade que está no Senhor Supremo, é o que faz com que a gente queira servi-lo. É por isso que os devotos querem prestar reverências aos pés de lótus do Senhor Supremo e querem lhe oferecer tudo. É por isso que nós queremos oferecer tudo a Nanda Kishora. Esse é o mesmo motivo pelo qual Shankara Bhagavan oferece tudo aos pés de lótus do Senhor Supremo de Shri Krishna Bhagavan. É por isso que Shankara, o Sr. Shiva, quer oferecer tudo ao Senhor Supremo. Ele não vai nem se cobrir, ele vai se oferecer sem se cobrir ao Senhor Supremo. O Sr. Shiva não aceita as flores perfumadas. Você não pode oferecer flores perfumadas para o Sr. Shiva. Ele só aceita aquelas que não têm perfume, que têm um cheiro ruim que ninguém quer. Porque as outras nós devemos oferecer a Krishna. Então não existe nenhum desejo de desfrute no coração dos Vaishnavas, ou de Vaishnavraj Shambhu, do rei dos Vaishnavas, o Sr. Shiva. Tudo ele oferece aos pés de lótus do Senhor Supremo. Mas o comportamento externo do Sr. Shankara, do Sr. Shiva, nos confunde, é realmente confuso, nós não entendemos. O Bhagavata de Mahapurana, o Srimad Bhagavatam, é a evidência escritural mais elevada. O próprio Mahaprabhu afirmou isso. Então, Mahaprabhu, o nosso Mahaprabhu disse, o Srimad Bhagavatam ele disse que o Bhagavata de Mahapurana é a evidência mais elevada. E lá está escrito que o Sr. Shiva é o rei dentre todos os Vaishnavas.
em mundos infinitos. If you Porém, question, then why se você then pergunta Vrajavasis they- por quê, This is the question. então os Vrajavasis são considerados mais elevados. Isso é algo pessoal de Krishna. Os Vrajavasis são But all other, um negócio pessoal de Krishna. if you calculate Mas nos Vaishnava, universos, Vaishnava, o Sr. we are Shiva not going to compare é Vaishnava with o maior de todos. Radharani. Nós não podemos comparar os Vaishnavas com o Radharani e com os Vrajavasis, porque eles pertencem a Krishna, eles são energia interna de Krishna. But anyway, Vaishnava Sambhu Mas is external. fora os Vrajavasis e as Gopis e Radharani, Vaishnava Rajashambhu é o grande Vaishnava, mas seu comportamento não é fácil de decodificar. Como assim ele é um Vaishnava? Ele se veste de maneira diferente, ele possui uma tilaka diferente, ele se comporta estranhamente, ele fica no crematório, ele fica lá em cima dos Himalaias fazendo austeridades e penas como um yogi. Como a gente poderia entender que ele é um Vaishnava? Eu vou dar um exemplo, dois exemplos, pela ajuda dos quais você pode entender que mesmo os semideuses não conseguem entender a forma dos Vaishnavas. Quem somos eu e você para definir quem é um Vaishnava e quem não é? Como no caso de Pundarika Vidyanidhi, um grande devoto exaltado é raro. Sim ou não? Sim. Mas Gadadhara Pandit, que era Dharani nos passatempos de Mahaprabhu, está manifestando um passatempo, ele não consegue entender Pundarika Vidyanidhi. Observando as opulências dele, isso é um Vaishnava? Eu ouvi que ele é um grande Vaishnava, mas ele tem potes de ouro pela casa toda, ele age como um rei, ele vive como um rei. Ele não tem sintomas de humildade. Que sintomas você quer ver? Que sintoma você quer ver num Vaishnava? Um Vaishnava pode trapacear você. Então o Vaishnava está sentado como um rei, esse Pundarika Vidyanidhi. Mas Mukunda poderia realizar que Gadadhara estava cometendo um erro. Isso é uma grande ofensa para esse grande devoto. Imediatamente Mukunda disse esses dois versos do Bhagavatam. Esses versos ele recitou. Este verso. E o que aconteceu depois disso? Naquele momento, Gadadhara Pandit pôde realizar que grande devoto exaltado era Pundarika Vidyanidhi. A devoção não é uma coisa que você exibe. Milhares de pessoas vêm ver a devoção. Na verdade, o devoto quer jogar eles fora. Não venha ninguém aqui, eu não quero aceitar ninguém aqui. Vai embora. Vá onde você quiser. Então, o âmbito devocional pode estar totalmente contaminado. Na minha vida, eu nunca vi um único homem, depois do Guru Varga, claro, que realmente quisesse dedicar a sua vida, sua alma, tudo, pelo Senhor Supremo, que queira servir. Estão todos contaminados. Ninguém quer obedecer. Ninguém gosta de obedecer. É por isso que Bhaktivinoda Thakur queria manifestar esse passatempo de ficar em silêncio, como se ele fosse alguém paralisado. Narottama Das Thakur também, para nos trapacear, porque nós somos trapaceiros, então eles ficavam em silêncio. Pode ir embora que eu não vou falar nada. Eu gostaria de ter te salvado, mas você é um trapaceiro. Então assim, descobriram que Pundarika Vidyanidhi era um grande devoto. Um devoto como esse é raro nesse mundo. Com o nome de Pundarika Vidyanidhi, Mahaprabhu chorava, Pundarik, Pundarik, onde está meu Pundarik? E ninguém entendia de quem ele estava falando. E ele respondeu, vocês vão perceber, em breve ele virá. Como no caso de Bhaktivinoda Thakur, um grande devoto
Um devoto como aquele era raro. Jagannatha queria abraçar Bhaktivinoda Thakur no colo, mas Bhaktivinoda Thakur pode ser mal compreendido. Externamente, ele não passava tilaka, não tinha mala no pescoço, não pregava no ocidente. Então a gente vai jogar ele fora. Vou querer rejeitá-lo por conta disso? Um sadhu que era respeitado por Bhaktivinoda Thakur, ele começou também a entender mal. E no dia que ele entendeu mal Bhaktivinoda Thakur, todo o bhajana dele acabou. Ele não podia fazer bhajana. Ele estava fazendo Harinama. Quando você faz uma ofensa, a japamala queima na mão. Você fica com nojo do Harikata. Essas pessoas, eu quero que elas vão embora. Vão para outro lugar. Eles não querem Bhakti, esses. Eles querem Labha, Puja e Pratista. Glamour eles querem. Adoração, eles querem dinheiro, eles querem. Deixa que eles vão atrás disso. Srila Shukadeva Goswami quis falar Harikata diante de Parikshit Maharaj. Sozinho. Por acaso os rishis estavam lá. Mas Shukadeva Goswami queria falar Harikata para uma pessoa só. Para Parikshit Maharaj. Centenas de milhares podem entender o Harikata, realizar o Harikata. Mas esperar isso é absurdo. Maharaj quis dizer que se nós esperamos que centenas de milhares de pessoas entendam um Harikata puro, isso é irracional, absurdo. Se a gente falar, olha, ninguém me aceita, eu estou falando aqui a verdade pura, mas ninguém me escuta. A maioria das pessoas no mundo inteiro não escuta o raro conselho dado por Rupa e Raghunatha. Continue falando. Não se deixe abalar pelo fato de que ninguém lhe escuta. Esse é o seu dever. Você não vai ter que pensar quantas pessoas estão escutando, quantas pessoas estão prestando reverências ou dando doações. Você não é um Vaishnava, então. Se você não tem essa renúncia, por que você vai se preocupar com isso? Uma mulher dançando nua. Milhares de pessoas vão assistir. Isso não significa que seja algo fidedigno, que seja algo puro. Existem prostitutos que fingem que são acharyas. Bhaktivinoda Thakur dizia isso. Não sou eu que estou falando isso. Mahaprabhu disse isso para Vallabhacharya. Aqueles que não aceitam Shrida Goswami Pada são prostitutos. Eu coloco eles nesta lista de prostitutos. No nome da pregação do Gauravani, o que as pessoas fazem? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você pode responder depois de deixar seu corpo. Você pode responder. Você não poderá responder. Você não vai poder justificar nem o seu próprio comportamento, o seu próprio caráter. Como é que você pode justificar o caráter dos outros? Você vai justificar fulano fez isso por causa daquilo. Se você não poderá justificar a si mesmo, você não sabe o que você fez, como é que você pode dizer que tal pessoa estava certa, tal pessoa estava errada? Essa é a condição da alma condicionada. Nós temos, portanto, o direito de expressar dúvidas sobre o comportamento de Shankara Bhagavan, do Sr. Shiva. Então, esse Maharaj veio e se ajoelhou aos pés de lótus de Bhaktivinoda Thakur. O que você está fazendo? Não toque meus pés. Ah, Thakur, eu descobri quem você é. Estou pedindo desculpas. Eu pensei que você não fosse um Vaishnava. Pensei que você não tivesse aceitado um guru, que você não tivesse tomado Gayatri de ninguém, que você não tivesse Kantimala, Japamala. E você está dando aulas? Não entendi, mas pela graça de Nityananda Balarama, eu descobri que você é um grande devoto, associado eterno de Gauranga. Se você não descobrir que há uma Kantimala no nome de Shukadeva Goswami, ou que ele esteja com uma Japamala na mão, isso não significa que ele não seja um Vaishnava, que ele não seja ninguém.
Não são esses os So, símbolos que Bhaktivinoda provam. Thakur is the eternal person of Bhaktivinoda Thakur é um companheiro eterno de Gauranga. it matters little whether he Não is importa taking se ele accepting one guru. aceitou It um is their guru lila. ou não. Isso é um passatempo. It is their lila. Isso é um That passatempo. Prabhupada going to accept Gaura Prabhupada Savaraj aceitou Maharaj Gorakshara as a Das guru. Babaji Maharaj como guru. Bhaktivinoda going to accept Bhaktivinoda somebody as guru. Thakur It is one kind of lila. aceita um outro, mas isso é um If passatempo. not so, Se then não my question fosse, to you, então fica a minha pergunta actually para você. spiritual knowledge, everything, or power coming O poder vem, o conhecimento espiritual vem initiation, tomando by iniciação getting full kippa. ao receber total misericórdia do By Vaishnava. getting full kippa, Ao receber total misericórdia by do getting full Vaishnava, kippa from Guru. do Guru. From starting to end, Do começo ao fim. from starting to end. Do começo ao Right from the fim. beginning Desde o and up to começo end. End not até o end. final. End mean what do you mean E o que by é o end? final? End mean you're going to lose your body. Quando você abandona mean o corpo? end Não. mean when end mean O not fim end. não é esse. When you are leading body, Quando up to você that deixa o point, you corpo, can go on, você vai continuar showing Anugatya not mostrando even Anugatya. after leaving this Mesmo body, depois de when you deixar o enter into corpo, eternal world, there quando also você a question of entra no Anugatya. mundo eterno, você vai também apresentar a sua Anugatya is Anugatya, not, a sua rendição ao Vaishnava. a matter of joke. Anugatya, a rendição, não é um Anugatya is brinquedinho. not a matter of joke. So our Anugatya A eternal. nossa Anugatya, a nossa rendição é Not that, eterna. I come Não é, in front of eu Gurudeva, vim I diante can do source of Gurudeva, agora eu vou me Anugatya. render um pouco aqui. Our Anugatya eternal. A nossa Anugatya é eterna, a nossa rendição é eterna. So, if Bhaktivinoda Thakur is Então, not se initiated, Bhaktivinoda Thakur não then foi my question, iniciado, where from Bhaktivinoda got power to de onde write so Bhaktivinoda many Thakur conseguiria ter escrito tantos livros accepting Guru? antes de aceitar um Guru? How? Como é possível? How is possible? Como é possível? Usually, Então, geralmente, no sul da Índia, até hoje, nas famílias bramínicas, those who are not eu os having respeito, bias, aqueles que não têm duplicidade contra os Vaishnavas. Até hoje, eles seguem until unless you are getting Brahma Gayatri até que você receba o Brahma Gayatri and going to do some nama, e cantar os santos nomes. you are not, you know, Você you are not given não opportunity to pode go through scriptural ler as skill escrituras. today. Até hoje, esses Only brahmanas, after getting Gayatri, somente you have depois the do right to Gayatri touch você pode Shastra, tocar o Shastra, not before não that. antes This is disso. the same case about É o mesmo caso Gopala de Gopala Bhatta Goswami, que é um companheiro eterno de After Mahaprabhu. getting Gayatri mantra, E everything somente from depois de receber o Gayatri, externally uncle, but this do seu uncle, tio, father, this externamente. word I hate. Mas eu não gosto dessas palavras tio, pai. But still Essas I relações have to materiais eu for não you, gosto delas. for your kind information Mas a about gente dá this. elas So finally, para a what informação happened? de After vocês. taking Então, Gayatri, everything from, genealogicamente, ele toma Gayatri. from, you see, De quem? Prabodhananda Saraswati. E Prabodhananda Sarasvati Pada. All scriptural discussion, learning, Então, tudo all que ele vai that, aprender sobre as escrituras, ele ocorre sob a guia deste Vaishnava, Prabodhananda Sarasvati Pada. Então, como que Bhaktivinoda Thakur escreveu tantos livros sem ter sido iniciado? Isso está explicado porque ele era um associado eterno do Senhor Supremo. Então, os Vaishnavas nós não conseguimos entender como realizar quem é um Vaishnava e quem não é. Nós não conseguimos. Há milhares de discípulos seguem ele pelo mundo inteiro, então ele é um Vaishnava muito importante. Isso não é a medida, essa não é a medida sobre a qual você vai medir o Guru. Ah, o Guru é alto, é baixo, ele é preto, ele é branco. Isso não é estimação. Isso não é o processo. Então Prabhupada escreve. Você não tem como, você não tem tempo para ler essas coisas? Está escrito isso em Bengali. Você não tem o direito de ver o Vaishnava. Você é uma criatura minúscula neste universo infinito. Você é uma criatura tão pequena que um vírus e uma bactéria poderiam ser considerados mais importantes que você. Então, você quer medir um Vaishnava com uma trena, com um metro? Prabhupada Bhaktisiddhanta escreveu:
Never mind, never feel sorry. Nunca, If you have your power to hear se this você kind of tem thing, o you poder come de to ouvir me o que and está listen sendo to dito me. aqui, venha. Senão, volte para sua casa. So, Prabhupada speaking, Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, você não tem o direito de ver um Vaishnava e você quer ver o Vaishnava com seus olhos materiais e julgá-lo? Você pode cometer ofensa aos pés de Lótus de um Vaishnava. E depois disso, sua vida torna-se miserável, ela acaba. Não existe nada mais perigoso do que Vaishnava parada. Nada mais perigoso do que... Nada deve ser tão temido quanto cometer Vaishnava parada. Então, eu tenho que evitar cometer Vaishnava parada. Eu não consigo fazer o bhajana, ok. Mas o Guru Pada Padma dizia, mas evite que eles cometam Vaishnava parada. Eu nunca quis me tornar Guru, nunca quis me tornar Acharya, não queria ser o pregador número 1 do mundo, nada. Eu não tinha essa intenção e nem tenho. Eu só tenho uma intenção. Qual é? Ser o servo do servo do servo do servo do Guru dos Vaishnavas. Como Kula Shekhar, aquele rei do sul da Índia, disse. Se você quiser me lembrar dessa maneira como servo do servo do servo do servo, isso eu aceito. Caso contrário, eu não tenho existência. Que identidade eu tenho? Que identidade eu tenho para que eu expresse? Eu sou um pregador, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não sou inimigo de ninguém, mas eu sinto muito por uma jiva que pensa dessa maneira, que quer ser reconhecida. Eu choro por essa alma. Eu não tenho inimizade com ninguém, eu não compito com ninguém. Eu odeio competições e políticas de Shramdas Babaji Maharaj. Muitas pessoas querem falar de Shankara Bhagavan e dizer, ele é inútil. Como Prajapati Daksha, como Daksha Prajapati. Eu quero comparar o seu caso com o caso de Daksha Prajapati. Daksha Prajapati queria medir o Sr. Shiva, Shankar. Ele não sabe quem é Shankar. Ele queria comentar de maneira equivocada. Estava escrito nos Shastras. Você pode até tentar. Se você não acredita em mim, você pode até falar besteiras para um Vaishnava. Pode até falar palavrões. Eu digo isso por escrito. Tire tudo que é meu. Eu vou embora. E eu não vou reclamar. Eu estou segurando este lugar como alguém que pronuncia um Harikatha pela ordem do Guru Varga, não para me tornar um grande Acharya. Se você não acredita, faça o seguinte, recolha um abaixo-assinado dos sábios que peçam que eu vá embora, eu vou embora. Mas em primeiro lugar a gente tenta. Eu digo para o Senhor Supremo, o mundo inteiro está sob teu controle, não sobre o meu. Eu fiz o que eu pude. O que fazer? Então, Prajapati Daksha, por conta da sua posição, elevada que havia lhe sido dado pelo próprio Senhor Brahma, tinha a posição de controlador dos prajas. Ele era o patriarca dos patriarcas. E por conta dessa posição, ele começa a expressar seu falso ego. E o que acontece? Ele é forçado. O que significa forçado? O falso ego. O falso ego força você a se comportar mal. Se você não se purifica. Você é forçado a cometer ofensas. Mas Shankara, Shiva não responde. Ele se comporta de maneira impecável porque o Guru e o Vaishnava nunca se lamentam.
cannot bear the insult of their master. Mas Burn up. uma partícula de poeira dos seus pés não suportam o insulto do seu próprio mestre espiritual. Eles podem queimar o universo inteiro. Essa I é love Shankar Bhagavan o sintoma. from my childhood. E eu, desde criança, de Srila Shyamdas Babaji Maharaj, eu amo o Sr. Shankar Bhagavan, desde criança. But Shankar Bhagavan, Mas I Shankara am Bhagavan, thankful to Shankar Bhagavan. eu Forever agradeço a ele. is guiding me para in sempre. appropriate way. Ele me guia de Help me maneira to reach up to this apropriada. point. I'm Ele nothing. que me trouxe até aqui. Eu não sou nada. Whatever you see, Quer that's que the você veja, contribution of Shankar. isso é a misericórdia, o presente do Sr. I Shankara. wanted to ask something from Eu queria Shankar, pedir but para he ele never algo, wanted to give me. mas ele nunca quis me He dar never nada. wanted to. I wanted to. In my young Eu quis, quando eu era age, I criança, wanted to, oh, Shankar. eu queria falar, ô Shankar, I used to carry water, eu carregava walking água down to Tarakeswar, long distance, small. uma grande I used to- I distância. was a fifth class student or sixth class. Eu tinha 11 anos, 10, menino. Eu carregava água But para some- ele. I wanted to ask something Eu queria pedir else. algo para ele. Shankar said, "No, Mas ele dizia, não, eu não vou te dar nada. I can give you something which is very, Eu vou lhe very dar algo precious." que é muito precioso. Like a foolish, I went, "Oh, you give Como me." um tolo, eu dizia, me dê, me Then I dê. realized Shankar would not give Depois eu entendi que ele não queria me dar nada daquilo que eu estava pedindo. me. The topmost benefactor in my life. Mas mesmo assim, exatamente por isso, ele foi o maior benfeitor da minha vida, benfeitor da minha vida. So, Eu queria coisas concretas e ele quis... Não, eu queria tolices e ele quis me dar uma coisa concreta, que era a fé. people think Shankar As Bhagavan pessoas taking pensam ganja, que Shankara Bhagavan beba, fume ganja, but Shankar Bhagavan not que taking it. ele use tabaco, não, nada disso. Ele nunca aceita They isso. don't know. As pessoas não It's sabem. Vaishnava, top Ele é is Vaishnavaraj. external decoration. So Essas that coisas são coisas nobody externas can understand me. para que ninguém possa entender ele. Ele é como Paramahamsa, como Goraksharadas Babaji Maharaj, como Vamsidas Babaji Maharaj. Eles arranjavam a situação de uma maneira que as pessoas achassem que ele não era um Vaishnava, To avoid disturbance. para evitar perturbações. This is the nature. Essa é a sua natureza, a natureza do Sr. Shiva. So Shankar Bhagavan Então, Shankara Bhagavan é o Vaishnava número and 1 Bhagavan e o Senhor Supremo accept him o as the aceita dear and near one. como o querido e The amado. position of Shankar Bhagavan A posição do is Sr. more Shankara and more and more É important mais than e mais Brahma. importante do que o do Sr. Brahma. Você não sabia? Position of A Shankar posição do Bhagavan Sr. is Shiva more é and muito, more muito high mais elevada than do the que a da position. posição do Sr. Brahma. Follow. Entende? If you go to 10th canto, you Se can você find ler isso, você Brahma pode ler o speaking, 10º "I'm your canto. children." O Sr. Brahma fala, eu sou seu filho, Eh? sou We uma are all your criança, children. somos todos I'm teus your filhos. Small boy. Eu sou seu menino. Brahma speaking is O Sr. Brahma fala com Krishna. Bhagavan as friendship. Mas com Shankara, com Shiva, Taking the Krishna é amigo dele. Ele abraça ele, ele é meu like, amigo, ele you diz. know, Malay Parbat, that in South India. Você sabe essa localidade no sul da Índia, Malay There Parvat? Shankara and Parvati used to stay. Lá, Shankara e Parvati ficavam na forma Brahmani. de um Brahmana e de uma Brahmani. And Shankar Bhagavan, E o Sr. Shiva without lá, taking anybody. I mean, those were the servant. I mean, lá existiam essas what is pessoas called Kala Krishna Das. como Kala Krishna Not Das. taking anybody. Kala Krishna, you stay here. I'm coming. Mahaprabhu disse, fique aqui. Gone alone. E foi sozinho até lá. In there. Ele disse para aquele seu acompanhante, Kala Krishna Das, fique aqui. E ele foi sozinho até lá encontrar. E ele abraçou o Sr. Shankara. E eles conversaram sobre Deus, ele mesmo sendo Deus. Então Mahaprabhu vai encontrar o Sr. Shiva, que está na forma de um Brahmana, e Parvati Devi na forma da esposa do Brahmana, e eles conversam sobre Krishna nesse passatempo. Se você é meu amigo, eu vou dar a minha vida por você, não é? Essa é o sintoma de uma amizade profunda. Eu disse isso naquele Harikata. Sim ou não? Sim. Se você encontra aqui seu amigo, se você está com problemas, então o seu amigo vem e fala, eu estou com você, não tem problema. É assim ou não é? If this force, Shatru Sankara means somebody going to fight me.
then friend Se alguém coming to quiser serve me. There is famine brigar in comigo, o friends amigo speaking, vem I have me two proteger. chapati. You can take one, I can take one. It's question of O amigo survival. pensa assim, eu tenho 2 chapatis, você fica com um, eu fico com outro. You can stay in my room. Não tem quarto, você A fica no friend meu is quarto. never selfish. Um amigo nunca é egoísta. A friend O is verdadeiro never amigo selfish, nunca é right? egoísta. I many times told, yesterday I Muitas was vezes eu speaking in disse, front of some ontem eu devotee estava after falando long na frente time. de outros devotos depois de muito You try tempo. to remember the symptom of a Tente se Vaishnava. lembrar os sintomas de um Vaishnava, eu disse. That a Vaishnava, pure Vaishnava, Um Vaishnava must have puro, his strong Ele tem respect and love for seu Sampradayik Nishtha, respeito e seu amor Guru Nishtha, pela and Sampradaya. Ele tem Gurunista, Inamanista e Sampradayiknista, ou seja, ele tem respeito firme pelos santos nomes, pelo Guru Varga e pela filosofia. What is that? Então isso foi apontado por Prabhupada Ganaka Bhaktisiddhanta. Kamini Pratishta Bhagini Charya Chejare Sita. Symptom, Qual é o sintoma? first symptom I say, second O primeiro symptom. sintoma, o segundo Third, sintoma. Bhaktivinoda Thakur told, E o terceiro, Bhaktivinoda Thakur vai dizer, o Vaishnava é rigoroso. simplicity, rigidity, Ele é and rigoroso, simples neutral position. e sempre neutro. So Shankar Bhagavan is very neutral. Então Shankara Bhagavan é sempre neutro. Great. So O grande Shankara. Bhagavan grande Senhor himself Shiva. selected him. O Senhor Supremo pessoalmente o You have no right to selecionou. speak anything. Então você não tem direito de falar Bhagavan dele. himself selected him. O Senhor Supremo Who are you to selecionou. pass Quem é the mark você of Shankar? para falar de Shankara? Bhagavan selected him O Senhor Supremo as a selecionou Bhuvaneshwar, como at Vishwanath. Who are you? At Bhuteshwar, para ele presidir os Shakaleshwar, templos eh? de Bhubaneshwara, Gopeshwara, Shakaleshwara. E quem é você para dizer que ele não merece estar ali? Was given seva of Jagannath. Jagannath said, I give you seva. Okay. Ele deu seva de Jagannatha Then who para are you to pass this? esse Senhor Shiva do templo de Bhubaneshwara. E quem é você que vai dizer quem é o Senhor Shiva, que vai So duvidar by do Senhor insulting, Shiva? you know, that Daksha Prajapati Então, was a miserable condition. qual foi a condição miserável que Even his Prajapati throat was cut off. Daksha Prajapati recebeu ao insultar o Senhor Shiva? A sua garganta foi cortada, ele recebeu a cabeça de uma cabra. As some philosophical interpretation. Isso tem uma interpretação Those filosófica. who are like goats, Aqueles que são como as cabras, those who are like goats, nah. aqueles que são como cabras, They are getting this kind of result, final eles result. recebem este resultado. So don't try to express some vanity. Então não sejam Because you are vaidosos, successful simplesmente porque in você teve preaching, sucesso successful ao making pregar, hundreds of temples. recebeu This is sucesso not ao success. fazer centenas de templos. Isso não é sucesso, tolo. This is not success. Isso não é sucesso. Success O sucesso is a very verdadeiro secret thing. é algo muito secreto. This is not I know whole world can reject Eu sei me. que o mundo I inteiro don't pode me care. rejeitar, eu não me importo. I know whole world can reject me. But I don't care. Mas eu não posso me importar, eu não preciso, não me importo com isso. So this is not success. The thousands of disciples Mas eu I tenho que made, repetir, I isso went não to é all sucesso. hundreds Fiz of centenas de temples all over the templos, world. milhares de discípulos pelo mundo afora, isso não é sucesso, isso não é sintoma do This is not sucesso a espiritual. Success. Success means O sucesso significa prema. Krishna Prema. You can burst into tears by Você pode watching the explodir pain em of the lágrimas world. ao ver a dor do You can mundo. embrace your God brother. Você pode abraçar seus irmãos I espirituais. have no competition with Eu não tenho anybody. competição com I ninguém. never hate anybody. Eu nunca Just detestei now I can ninguém. see Mas they're eu going to posso change ver their mood. que alguém está Immediately I go and mudando. embrace them and kiss them. No momento que eles mudarem o comportamento e pararem com as ofensas e críticas, eu vou But abraçá-los e you can chorar. trust me, the day they No change dia que their eles mood, mudarem seu humor nos seus then corações, immediately I go and imediatamente eu embrace vou them. They tested me. abraçá-los. They tested me already. Eles me testaram Many times. This muitas vezes. externally I'm heavy. But when I Externamente, confess, they're eu sou gonna change their mood, rigoroso, they confess we are down mas now, se eles but this time confessam we que will fizeram go algum this. erro, eu vou abraçá-los. Cannot show any Eu hostility jamais between mostraria them. atitude hostil contra ninguém, They contra are my eles. God brother. Anyway, Eles são meus they do irmãos something, they espirituais. don't reject me Eles fizeram algo, because of não my me heart, rejeitaram, Siddha, okay. porque But someday we can realize and come to eles um dia vão realizar. Eles estão me rejeitando agora porque wrong eles Siddhanta. estão seguindo um Siddhanta equivocado, mas se eles A mudarem de Vaishnava ideia, cannot have o Vaishnava não pode ter enmity with anybody. inimizade com ninguém. It is written in Mahaprabhu speaking Está to escrito no Sanatana. Bhagavatam. Ete nahi adbhuta vyadaha tabo ahimsadayo gunaha.
Hey bad, hey the cruel hunter, it is quite Então, natural para um caçador that cruel, now you are decorated with so agora você nice está qualities because you are now sendo Vaishnava. chamado de... Previously, Agora você se tornou um Vaishnava, então você está ornado com incalculáveis tavo ahimsadayo gunaha. qualidades, mas antes você era um caçador Paribhakti pravrita cruel. teshu no paratapinaha. I can never become the cause of Eu your nunca poderia ser a causa da tua dor. I can never become the cause of your fall down. Eu nunca poderia me tornar a causa da tua I queda. cannot. Eu não posso. No, I know you are doing something Eu sei against que me. você está fazendo Still algo I can contra express mim, my behavior in such a way mas mesmo assim eu vou me comportar de tal maneira que hoje ou amanhã I have você done so many perceba. enmity with Maharaj, but still Maharaj is not going to, Eu fiz coisas terríveis contra Shandas Babaji Maharaj, mas Shandas Babaji Maharaj nunca ficou contra mim, nunca me desafiou, nunca me levou then today or tomorrow you can change. à corte, ao tribunal por calúnia. So, Por quê? Porque by hoje ou amanhã você expressing pode this se kind of redimir. enmity with Shankar Bhagavan, Então, what ao is the expressar result? esse tipo de inimizade com Shankara Bhagavan, qual é o resultado? Dakapadabaji is successful? Daksha Prajapati Dakapadabaji is successful? What do you mean by success? alcança que tipo de sucesso? What do you mean Que by sucesso é success? esse? How, O que você quer dizer com how you are sucesso? going to speak in front of Como que public você vai in falar written diante do and público, voice that all my por Godfather, escrito they are, you know, ou em voz they alta, are meus useless, irmãos they are, espirituais you são know, inúteis. they are not successful. That's why I was bound to go. This word you cannot use. What do you E por mean isso by eu me success? comportei assim. O que você quer dizer com sucesso? Isso você não deve dizer. If my Guru Maharaj give me order Se meu Guru Maharaj to me go deu on speaking ordem para Harikatha, dar then I Harikatha, can go on speaking Harikatha. então eu vou What dar is my Harikatha. success? What is my failure? That O que é judgment is sucesso there in the hand e of a Guru falha está na mão dos Who Guru are you to Varga. cause this kind of- Quem é você para decidir? What do you mean by success? O que você quer dizer com sucesso? What do you mean by success? Guru Varga can give. I cannot live. O I Guru cannot Varga live. estabelece isso. I cannot live this kind of judgment. Eu não posso deixar esse tipo de julgamento. Who is Quem é Vaishnava, Vaishnava e who is quem not, não who is é? successful, who is failure. Quem This kind falhou of e judgment, quem obteve I sucesso. surely I cannot live Isso não pode ser in the deixado hand nas of a mãos Tamaguni people, Rajaguni de alguém que esteja people, in the hand tomado of por the devil. Tamaguna ou por Surely Rajaguna I ou am por not so na mãos foolish, de I am alguém que tem uma foolish, personalidade but not so foolish. demoníaca. Eu Has não to sou give tolo the judgment in the hand of para deixar some demon. You can join. He is Vaishnava. esse é Vaishnava, aquele não é He is Vaishnava. demon. Quem fala assim How I can give? é uma personalidade demoníaca. How I can live this judgment? I can Como é que eu give posso this deixar que judgment ele in the hand of deixe Bhaktisiddhanta isso? Saraswati Goswami Thakur. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada I can poderia give this decidir judgment isso. in the hand of Siddha Sabar Maharaj. Shridhar Swami Maharaj. I myself cannot pass. Mas eu não posso. To carry out the order of Guru Varga, Então, carregar as ordens do to Guru carry Varga, out the Guru, to carry out the order of Guru, carregar as ordens do Guru, esse é o dever principal do discípulo. E o que significa sucesso ou falha? Se meu Guru Maharaj me dá uma ordem, você pode limpar o templo, o chão, limpa as latrinas. Eu vou ter que fazer. Eu sou muito refinado, eu fiz faculdade, não posso fazer isso. Se meu Guru Maharaj quiser me testar e me colocar para limpar a latrina, esse será meu seva. Você pode até me detestar por esse seva. Isso é seu direito, mas esse é o meu seva. Gurudeva mandou eu limpar, eu vou limpar. Não que eu vou dizer, eu sou um grande, eu posso transpassear pessoas pelo mundo inteiro. Isso é a prova de que eu seja um Vaishnava. O que é isso? Mostre-me um discípulo que seja alma realizada. Chame juízes, então, sem pagar ninguém, peraí, sem subornar ninguém. Eu sei que você pode subornar todo mundo. Mas eles são materialistas, mesmo que eles sejam comprados, eles vão entender quem tem razão, quem não tem. Isso é certo. Isso não. O que você quer dizer com sucesso? Carregar a ordem do Guru é meu único dever. Eu não tenho o direito de lutar contra ninguém. Guru Maharaj me deu essa ordem. Então, se eles alcançam sucesso ou não,
Dependendo desse julgamento, somente Prabhupada Bhaktisiddhanta poderia dizer. E como Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, eles são tão bons quanto eu. Eu mandarei no Ocidente pregadores que são tão bons quanto eu. Então, que seva você fez para Gaudiya Math? Mostre-me. Que seva você fez? Que seva você fez na Gaudiya Math para poder falar dessa maneira? Que seva perfeito? Um seva externo você pode mostrar, mas me mostre. Você não deve falar assim, isso não é bom. Então muitas pessoas me perguntam sobre Shankara Bhagavan, muitos. Quando eu quis instalar Shivji Maharaj aqui, o mundo inteiro perguntou, ficou confuso, por que o Maharaj vai? Você é um adorador do Sr. Shiva? Então eu fui forçado a escrever um artigo. E por que eu instalei esse grande Vaishnava aqui dentro? Eu não sei onde está o Senhor Supremo, mas esse é um Siddhanta Vichar muito importante. E todo ano eu mexo um pouco no ângulo para discutir. A cada ano nós vamos dar mensagens diferentes. Mas muitos têm dúvidas sobre o Senhor Shiva. Por que Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj amava tanto o Senhor Shiva? Por que Shambhava, ele gosta do Senhor Shiva? Eles querem se identificar como Raganuga Bhaktas. Quem é Shankara? Nós somos Raganugas. Nós queremos correr atrás de Krishna. Devotos grandes, eles são então para pensar dessa maneira. Só que assim eles cometem ofensas contra o Senhor Shiva. Leia o Hari Bhakti Vilasa antes de agir como um tolo, de falar como um tolo. Sanatana Goswami escreveu, você precisa observar Shivaratri. É um titi muito importante para alcançar Bhakti. Um titi muito importante. Você vai ter que honrar esse titi. Se você não quiser honrar, esse é um problema seu. Não sei o que você quer fazer. Como no caso de Advaita Goswami. Ele é Sadashiva. Muitas vezes eu disse, ele é Sadashiva. O que você quer dizer com Sadashiva? Sadashiva, Advaita Gosai, é não diferente do Mahavishnu, ele é Vishnu Tattva. Ele fica no universo transcendental em Vaikuntha Jagat. O Senhor Shiva então vem de lá e fica aqui em Kailash. Ele expressa esse passatempo para trapacear os trapaceiros. Se você for no Bhagavatam ou no Padma Purana, qualquer outro Shastra, você poderá encontrar Sankar Uvacha, Narada Uvacha. O Senhor Shiva disse, Narada Muni disse, no Padma Purana, no Skanda Purana, você vai achar várias vezes Sankara Uvacha, Sankara disse, Narada disse. Os dois, esses dois são os dois grandes acharyas. Um é Narada, é um grande acharya, e Shankara Bhagavan. Mesmo Shankara Bhagavan, Sr. Shiva, se mostrar nas vestes de um não devoto, nós poderíamos mostrar incontáveis evidências no Shastra. É por conta de Shankara, do Sr. Shiva, que muitos, como os Prachetas, alcançaram Bhakti. Mas, mesmo assim, a sua Swarupa, a sua forma externa, parece que ele não é um devoto. Aparenta ser a de um não devoto, como de um policial. O Guru Maharaj escreveu isso nas suas memórias. Esse oficial de justiça, ele era um grande Vaishnava. Ele era um juiz de Corte Suprema. Eles podem se tornar Vaishnavas, quem pode dizer que não?
Mas eles vão ter que se vestir de polícia. Mesmo ele esteja vestido de policial, mas ele seja um Vaishnava. Ele não vai poder de dhoti de tilaka trabalhar de polícia, não? Ele vai ter que estar se vestido de polícia. Ele vai ter que estar vestido com o uniforme de um policial. Então, Shankara Bhagavan, ele não é tamaguna. Eu poderia explicar isso mês após mês, por meses. O Sr. Shiva não é tamaguna, ele é encarregado de tamaguna, é diferente. Alguém eu poderia discutir. Algum dia, nós podemos falar de Samsa e Vivinamsa. Então, aqueles que são Vishnu Tattva, eles são Samsa. E os outros são Vivinamsa. Advaita Gosai é Samsa. Mas o Sankara que vem aqui poderia parecer que ele é Tamaguna. Mas a Tamaguna é uma exibição, é como um papel que ele exerce. Isso faz com que ninguém possa compreendê-lo. Mas ele quer liberar todas as almas das torturas materiais. Essa é a sua natureza. E ele jamais quis nome, fama e posição. O Sr. Shankara nunca demanda amor, adoração, fama. Ele tem Sampradayik Nishta, ele tem Guru Nishta. Ele toma mantra de Sankarshan. E noite e dia ele canta os santos nomes. Sim, o Sr. Shiva, Shankar e Hanuman, noite e dia também. Shankara Bhagavan, noite e dia canta os santos nomes. Está escrito isso nos Kirtanas, não? Narad Muni Bajai Pina Radhika Ramono Nami. There you can see. Shankara e Brahma, mesmo sem roupas, estão dançando os nomes de Krishna em êxtase. Isso é algo muito importante, essa rendição que eles têm. Externamente, o Sr. Shankara representa estas coisas, mas internamente ele é um grande Vaishnava. E vocês não têm me dado tempo suficiente para eu... Vocês estão querendo me trapacear? Não, vocês estão trapaceando vocês mesmos. Eu tenho pedido sucessivamente, venham mais cedo, venham mais cedo. Mas vocês estão se auto-trapaceando assim. Eu venho cedo, mas eles não vêm? O que fazer? Eu não posso fazer nada. Eu vou ter que correr e começar o outro Harikata lá. Então Shankara Bhagavan, ele mantém essa aparência, essa roupa. E os demônios pensam, ele está certo. Ele é nosso Deus, ele é nosso protetor. Eles pensam que o Senhor Supremo é o Senhor que o Senhor Shiva é o Senhor Supremo, mas não é assim. O Senhor Shiva não é o Senhor Supremo. Shankara Bhagavan nunca afirmou, eu sou o Senhor Supremo. Ele diz, eu tenho meu Senhor. Eu tenho meu Deus, eu preciso segui-lo. Você pensa que o Senhor Shiva é o Senhor Supremo, mas ele não é o Senhor Supremo, ele nunca disse isso. O Senhor Supremo está lá. E eu seguirei suas ordens. Então existem esses pontos contraditórios que nós poderíamos analisar para que seu cérebro possa analisar esses aspectos, mas cadê o tempo? Um dia nós vamos discutir isso a fundo. Como um pote de leite e você coloca uma gota de iogurte, ele se torna iogurte. Então, o leite que é tocado pelo iogurte se transforma em iogurte, mas originalmente ele era o leite. Você não poderia dizer e negar isso. Você não pode dizer que... Você não pode negar que o iogurte veio do leite.
But still if I ask you, Mas se você you perguntar para give me você, milk again se eu falar, from cow, desse iogurte me dê leite, isso é possível? not possible. Não é possível, I'm sure that from porque ele milk já se cow came. transformou. But now Eu I say sei I que o need that iogurte cow, I veio do don't need leite, mas se você I precisar de need leite, o milk. iogurte não vai voltar para Can I trás. give you back? A mesma coisa é a diferença entre Krishna e From Shiva. Bhagavan, O Shankar Senhor Bhagavan Supremo, taking this form. o Senhor Shiva se manifesta na sua forma. In Shastra it is written, E no Shastra está Shankar explicado Bhagavan is non-different from que o Senhor Shiva é não diferente Bhagavan. do próprio Krishna, According to de Achintya acordo com Veda, Achintya Beda Abeda Tattva. according to Achintya inconceivable É inconcebível, Siddhanta Vichar. é o inconcebível Siddhanta Vichar, Simultaneously, da at a time, simultânea different and non-different. diferença e não diferença. Como é possível? Aquilo que é diferente, e aquilo que não é diferente. Para esta verdade espiritual, é assim e é assim simultaneamente. E esse é Mahaprabhu quem nos explica. Achintya Beda Beda Tattva existe eternamente, mas Mahaprabhu vem e nos traz esta solução para as 4 sampradayas. Ramanuja Sampradaya, Madhva Sampradaya. Eles são muito boas sampradayas, mas existe às vezes falta de alguma coisinha. Se eles ouvissem Achintya Beda Beda Tattva, eles iam harmonizar toda a filosofia. E todo o Siddhanta que está baseado nessas 5 tattvas, Kala, Karma, Jiva, Bhagavan. Então, eles vão representar esses tópicos, esses 5 tópicos, de maneira diferente. Quais são os 5 tópicos? Kala, o tempo, as Jivas, o Senhor Supremo, Maya e a energia transcendental. Então, não diferente do Senhor Supremo significa que ele seja igual a Krishna? Não. Ele é não diferente, mas ele não é idêntico. Você falou que ele não é diferente? Se A igual a B, B igual a C, C igual a A. Você pode aplicar essa lógica? Você falou que ele não é diferente, então ele é igual. O Sr. Shiva é igual a Krishna. O que está errado, então? A lógica comum poderia dizer que sim, então que eles são iguais. Mas existe algo inconcebível. Achintya Beda Beda Tattva, este Siddhanta que explica que ao mesmo tempo ele é igual e ao mesmo tempo ele é diferente. Ao mesmo tempo, Krishna é igual, o Sr. Shiva é diferente do Sr. Shiva. Quando nós explicamos diferença e igualdade, Srila Baladeva Vidya Bhushana explica. Quando existe esse vichar de diferença e não diferença, e Bhaktivinoda Thakur vai confirmar, escrever a mesma coisa. Quando há diferença e igualdade, nesse caso, a diferença prevalece. Ela é o fator predominante. Senão, a Achintya Beda Beda Tattva seria inútil. Se não existe essa necessidade de entender que a não diferença e a diferença estão simultaneamente presentes, a diferença prevalece. Caso contrário, esse tattva seria inútil. No Guru Astakam, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur escreve: mesmo ele sendo não diferente do Senhor Supremo, em que sentido? Ele é tão querido, tão querido, tão querido, que é como se fosse igual. Quinto Prabhu Priyavatasya Vande Guru Shri Charanaravinda. Como Bhagavan Shri Krishna vai falar para nós sobre Uddhava. Sim? Uddhava é exatamente como eu. Krishna diz, Uddhava é exatamente igual a mim. No anuopi mannunam. Como o átomo. Uma molécula, anuopi. O Senhor Supremo quer nos fazer sentir
que Uddhava e eu somos não diferentes. You cannot see any molecular atom. Você não vai ver uma diferença, a diferença de um átomo, diz Krishna, em relação a si e a Uddhava. Anuopi mannuno. Uddhava is non-different from me. Uddhava é não diferente de mim. Not even a gap, not even a Nem slight mesmo gapping, like a de gapping uma- of molecular atom. de uma diferença atômica ou molecular. So, Priyapti, now I can discuss E agora nós next podemos, Janma and next Shivaratri I can discuss. no próximo Shivaratri, nós vamos continuar. You are not going to give me time. Vocês não me dão Run tempo, immediately, like eu preciso a sair dog. correndo feito um cachorro. So, how it is possible Como é possível, então, Shankar Bhagavan que o Senhor and Shiva sometime fighting with Krishna, lute contra Krishna? expressing doubt, Advaita Gosai. What's that? Advaita Why- Gosai expressa why dúvidas. so if you say, Shankar Bhagavan is so dear, Se você then diz que ele é tão Shankar querido, por que que ele luta fighting contra with, Krishna? is Bhagavan. What is the reason? Qual é a razão? What is the reason? Shankar Bhagavan fighting Qual é a razão pela qual o Senhor Shiva luta com o Senhor Supremo, Bhagavan on Shri Krishna, behalf of Kasiraj, por conta de on Kasiraj behalf of Banasur. ou por conta de Banasur? That answer you can get after. A resposta você Why vai Shankar Bhagavan alcançar going num to segundo preach momento. Mayavad? If he is Porque so Shankara dear and Bhagavan near vai about pregar all this Mayavadismo. answer you can get someday. Tudo isso você vai receber algum dia. Eu preciso parar por aqui. This is also one kind of fallacy. E isso é um erro. How is possible Como é that possível? dearmost Isso causa dúvidas going to que o preach querido Shankara Mayavad vai pregar o by the order Mayavadismo of Bhagavan? pela ordem do Senhor Supremo. So, those who are near and Então, dear, aqueles que suppose you are são very dear to queridos, suponha que você Any seja muito confidence- querido a mim. any confidential job, I let to E qualquer coisa confidencial eu peço para you você. are the best representative you can do it on behalf. Eu pensei que você pode I fazer cannot isso. call outside man, oh, I Não have vou some chamar alguém secrets, lá so I fora, can tem do um it. seva secreto, você pode fazer? No. Não. So this point I can elaborate, Este I can ponto eu discuss. posso elaborar e What is the discutir. excellent seva of Shankar Bhagavan? Qual é o seva excelente do Shankara No Bhagavan? demigod never can Um demand that semideus they are pode equal dizer to Shankar. que são iguais ao Senhor Shiva. Shiva é o primeiro. Nimnaganam yatha é mais ganga elevado. devanam achyuto yatha vaishnavanam yatha sambhu purananam tu idam bhag vanchakalpadurusha patitanam pavana vaishna. You'll have to observe this. Você tem que observar esse Shivarati Vrata. I wanted to say, but time you Muitas don't. coisas importantes eu queria dizer, mas vocês não me deram tempo.